Um minuto para vocês fazerem isso. Giovana, Oi. estão perguntando por que que tem que inverter as faces. É aquilo que eu falei. Porque sempre que a gente vai trabalhar no SketchUp, vamos voltar aqui para esse projeto aqui. Aqui tá tudo pintado, ó. Aqui não é uma telha, no caso, mas está pintado como se fosse uma telha. Aqui está pintado como se fosse um mármore. Tá tudo pintado. E a face que sempre reconhece melhor as pinturas é a face branca. Ó, vamos ver aqui. Aqui tá pintadozinho como se fosse um mármore. Aí eu vou entrar dentro dessa parede. Aqui dentro tudo é azul. Ou seja, significa que a face branca. Ui, eu me perdi. Que a face branca é a face que está aqui, que está do lado de fora, e ela foi pintada com uma textura de mármore. Por que que a gente pinta sempre a face branca? Porque quando eu for renderizar em qualquer outro programa ou no V-Ray aqui dentro do SketchUp, a face branca não dá erro e a face azul dá muito erro. Por isso que a gente sempre coloca a face azul para dentro. Sempre tem que ser uma face externa e uma face interna, concorda? Então, a gente sempre escolhe que é a face externa, que é a face que eu vou pintar, que eu vou usar textura, que eu vou fazer todos os meus elementos, seja a face branca, porque ela simplesmente não dá tanto erro quanto a face azul. Aqui, ó, é um elemento bem pequenininho, mas ele também tem faces, ó. Aqui tá pintado como se fosse um bronze, um ouro velho, e aí eu vou entrar aqui dentro, ó. Perceba que é tudo azul. No caso, parece aqui que ele pintou até as faces de dentro. Ou não, ó. Mas a gente sempre pinta a face azul, a face branca. Por isso que é importante inverter as faces para a gente sempre trabalhar com a face branca. E para o nosso projeto também, ficar todo. Se eu for trabalhar com a face branca, eu vou trabalhar ele todo com a face branca. Agora, eu não posso trabalhar ele um lado com a face branca, outro lado com a face azul, por exemplo. Tá vendo esse componente? Aqui do lado de fora ele tá branco, mas na lateral, o lado de fora dele é azul. Aí, quando eu entrar aqui na lateral de dentro é branca, e o fundo e o teto é azul, não fica legal, não combina. Então, não é nem que não combine, é que vai dar erro quando a gente for projetar, vocês vão entender mais para frente por que vão dar esses erros. Mas a gente sempre trabalha com todas as faces externas iguais, e eu sempre trabalho com a face branquinha. Quando todo mundo tiver feito isso aí, tu me dá o ok, Laura? Pronto? Só um instante, eu acho que eles ainda estão fazendo. Tá. Fazer os dois círculos e criar. Na realidade, é fazer um círculo, criar um grupo e mover ele. Não é para criar dois círculos, não, tá? É para criar um círculo, faz o grupo e aí copia ele para o lado. Vou fazer uma cópia, não dois círculos.
Beleza, mas tu vai ter que me ajudar a fazer os temas dessa live, porque todo mundo ok? Creio que sim. Pronto. Então, agora nós vamos aprender outra ferramenta, ó, que é o baldinho. Esse baldinho é para eu pintar as minhas faces. Se todo mundo tiver grudado a sua bandeja aqui, vou desfixar ela, caso você não tenha grudado, a gente vem aqui e gruda na lateral. Quando eu clicar no baldinho, ele automaticamente abre aqui a aba de materiais. E eu vou vir bem aqui, materiais, nessa abinha de materiais e vou vir em azulejo. Só um exemplo. Vou pegar qualquer azulejo aqui, vou pegar esse colorido. E vou bem aqui e pinto esse círculo que eu fiz. Esse cone que eu fiz. Cone, não foi. Aí, perceba que tá bem pequenininho, porque meu desenho tá muito grande para a escala, né? Se eu quiser, ou eu vou vir bem aqui, ó, vou vir bem aqui no, pegar o conta-gotas, e aí ele seleciona essa cor, a mesma que eu usei, e eu venho bem aqui no botão editar. E aí eu venho aqui, ó, e mudo. Vou botar 1 metro para ver se fica melhor, do jeito que eu gosto. E eu vou vendo no olho se tá ok. Beleza, para mim tá ok, então. Aí eu vou pintar o meu outro círculo agora, de outra cor. Vou vir bem aqui, vou pegar. Vou pintar ele como se fosse água. Vou vir aqui e vou clicar. Então, ele virou toda uma água. E eu quero que ele fique uma água transparente. Então, eu venho aqui. Ó. Vou sair aqui para vocês entenderem. Eu venho no baldinho. Botei essa água. Venho aqui na minha bandeja. Clico aqui, ó. Vamos dizer que tá selecionado esse. Clico aqui nesse pincel, nesse conta-gota, e escolho essa cor. Vou tirando aqui que tá ruim de trabalhar. Aí ele selecionou, quando eu venho com conta-gotas, ele seleciona exatamente essa mesma cor, esse mesmo material que eu botei aqui. Eu vou vir editar e vou colocar ele quase transparente, com a água 40% transparente. Beleza. Só para exemplificar para vocês as cores, transparência e adição. Agora, eu vou apagar esse círculo aqui e vou criar outro círculo. Inverter a face, vou dar um push-pull, não push-pull da mesma altura, ó. Perceba o que eu fiz? Eu dei um push-pull e cliquei com essa linha aqui, ó. Ele vai entender que é para ficar na mesma altura que esse. Aí eu vou selecionar todas as faces. E agora, em vez de eu criar um grupo, eu vou criar um componente. E aí eu vou dizer qualquer coisa. Eu vou deixar componente mesmo e tal. Vou apertar em criar. E eu vou copiar ele. Então, eu vou dar um Move, Ctrl, e vou trazer ele para o lado. Perceba, ó, que essa linhazinha vermelha significa que eu estou alinhado com essa mesma linha que passa aqui, ó. Paralelo. É como se eu estivesse andando no sentido do eixo X, sempre paralelozinho, entendeu?
Isso é bom quando você projeta aqui dentro do SketchUp, porque você vê se as linhas estão paralelas ou não. Aí, agora eu vou selecionar aqui outra cor. Aqui, só recapitulando, aqui eu criei grupos e aqui foram componentes, né? Qual a diferença do grupo e do componente? Aqui eu vou selecionar outra cor, vou botar uma cor amadeirada e eu entrei no grupo e vou pintar só essa face aqui, amadeirada. Quando eu pinto essa face, perceba que a outra automaticamente foi pintada. Agora eu vou pintar aqui a lateral. De outra cor, estampa 3D. Vamos ver essa cor aqui. Perceba que a outra também foi pintada. O que é isso? Isso é exatamente um componente. Quando eu faço uma cópia de um componente, é diferente de eu fazer uma cópia de um grupo. Quando eu faço a cópia de componente, tudo que eu mudar naquele componente vai ser mudado em qualquer outro. Ele pode estar aqui do lado, pode estar... Por exemplo, quando é bom eu fazer um componente? Quando eu faço uma cadeira, por exemplo. Eu crio uma cadeira ou eu crio uma porta e eu quero que aquela porta se repita. Eu vou colocar o trinco em uma porta. Coloquei o trinco na porta, fiz um grupo, por exemplo. Fiz a porta, fiz um grupo. Aí lá na frente eu percebi que eu quero que todas as minhas portas tenham um detalhe de vidro. Ou eu vou apagar todas as cópias que eu fiz, mudar no grupo principal, na primeira cópia, e aí copiar tudo de novo, ou eu posso criar um componente, se eu tiver criado a minha porta como componente, assim que eu adicionar o vidro em uma, todas estão. Do mesmo jeito, se eu faço uma cadeira, ela pode estar aqui no primeiro pavimento, no segundo pavimento, ou numa escola, eu estou fazendo uma sala de aula. E aí eu vou fazer um detalhe numa cadeira, boto lá um detalhe qualquer que seja. Todas as cadeiras vão ficar iguais. Isso é bom quando a gente quer alguma padronização, algum elemento padronizado. Tá bom? Agora depois que a gente aprendeu grupo e componente, eu quero que vocês façam a mesma coisa que eu fiz, os grupos, componentes, usem o baldinho de tinta, escolham aqui os materiais e façam isso para vocês praticarem. E aí a gente vai já começar o projeto. Eu vou dar 4 minutos. Quando for 3h25, a gente retoma o projeto, tá bom? Giovana, Oi. estão perguntando aqui se tu sabe o comando Move Control no Mac. Eu não Que é pra sei. tu... Eu não sei mesmo, mas se você não tiver com o Move Control, se você não tiver conseguindo acionar ele pelo teclado, você vem aqui, ó, Move e aperta o Control. Perceba que quando eu aperto o Ctrl, ele fica com maisinho. Mas a gente pode vir aqui no Google e pesquisar. Deixa eu ver aqui. Não copia múltiplos, não. Olha, eu não sei como é o comando do Mac. Teoricamente é para ser o mesmo comando, a mesma cópia. Mas se não conseguir também não tem problema. Eu pesquiso e mando para lá um PDFzinho bem explicado. E aí a gente vê depois, tá bom? Porque a gente só tem mais meia hora e eu quero que a gente termine o projeto. Beleza? Mas eu acredito que vai ser a mesma coisa. Todo mundo fez, gente? Os círculos aqui. Tá lá, Wanda, tu fala pro rapaz. Sim, sem problema. Deixa eu ver aqui se eu acho enquanto o pessoal vai fazendo. Não, vai ser a mesma coisa.
Opa, não gravei. Todo mundo ok? Fez os grupos, os componentes, usou o baldinho de tinta. Quem também não conseguir achar o baldinho de tinta, ele tá bem aqui do ladinho, ó, pintura. Agora, a gente vai entrar aqui nesse grupo. Eu quero que ele continue um grupo. Ó, entrei no grupo. A gente pode também criar um grupo dentro de outro, vários grupos dentro de grupos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou visualizar ele bem de cima. E vou selecionar aqui essa parte, que é o meu térreo, e vou criar um grupo. Vou selecionar minha coberta e vou criar outro grupo. Fiz isso, agora eu vou entrar. Ó, quando eu entro no grupo, perceba que todo o resto que não faz parte desse grupo fica cinza. Eu vou entrar aqui no meu grupo e vou adicionar o comando retângulo e vou puxar. Essa é a parte mais chata, quando a gente traz do SketchUp, porque ele não reconhece, ó, algumas coisas. Como é que eu sei que ele não reconheceu? Quando ele tá com a linha bem fininha, é porque é uma face, ó. Entendeu? Quando ele tá com a linha grossa, é porque ele não reconheceu que é uma face diferente da outra. Então, vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui desenhando. Venham aqui, ó. Eu vou cobrindo mesmo o desenho. Daqui pra cá, ó. Ó. Eu quero que todas as faces fiquem iguais. Ó, a gente vai cobrindo aqui tudo. Eu venho fechando também aqui, ó, as portas para eu definir pisos diferentes. Ó, perceba aqui, ó, que ele está selecionando o quintal, essa lateral e todo esse conjunto de paredes como se fosse uma face só, e eu não quero isso. Aí eu vou desenhando as coisas que são diferentes, até ele reconhecendo de uma forma diferente. Vocês aprenderam o comando retângulo, comando círculo e também tem um comando linha. É só o L. Vocês vão aqui e passam. Vou desenhando retângulo onde tem as paredes, para ele ir diferenciando. Ó, aqui nas janelas também, nós vamos apagar essas linhas do meio, vamos fazer um retângulo só no espaço mesmo, no vão da janela. E aí, como é que eu sei que isso tudo ele reconheceu como uma parede só? Tá tudo selecionado? Selecionou só isso? Ou tem mais alguma coisa no desenho selecionado? Não, selecionou só isso, então tá certo. Agora eu venho clicar no vão da janela. Selecionou só isso, tá certo. E aí a gente vai fazendo para os outros. Ó, esse quarto
tá o piso todo selecionado, então tá certo. Se eu quiser dividir, como é o banheiro, vai ser mais baixo, então eu passo uma linha aqui para dividir o piso do banheiro. Aqui eu vou apagar essa linha, que não quer me dizer nada. Ó, perceba que ele ficou escuro. Então, quando ele ficou escuro, é porque ele não reconheceu que é uma face diferente. Eu venho e crio um retângulozinho para ele saber que é diferente. E aí eu vou cobrindo, gente, é desse jeito. Se eu quiser separar o muro da casa, às vezes eu passo a linha e ele não separa. Me dá ódio, mas a gente vem fazendo com calma. Ó, percebe como é que tá errado, ó? Eu fiz um retângulo aqui, e quando eu quero selecionar essa face, eu saio do componente. Quando eu quero selecionar essa face aqui, ele reconhece essa e o resto da casa inteira. Por quê? Porque ela, agora aqui não é porque tem erro, é porque aqui eu não dei continuidade. Agora eu vou separar e tá certo. Ó, aqui ele fez um buraco, não reconheceu, eu venho e desenho. Então, ele reconhecer faces diferentes. E aí, eu quero que vocês vão cobrindo. Assim como eu vou cobrir tudo aqui, eu preciso que vocês cubram. Vou dar uns 10 minutos para vocês cobrirem toda essa planta aqui, tá bom? Todo mundo cobrindo tudo. Giovana, Oi. estão perguntando se é para deixar a peça desgrupada. Desagrupada? Isso. Não, é para colocar, ó. Ó, tá vendo que aqui tem um grupo? Um grupo, quando eu saio, tá em outro grupo, que é os dois juntos, e quando eu saio, ó, é um grupo, eu entrei nesse grupo, e aí tem outro grupo dentro do grupo, tá bom? Outra coisa, perceba que eu tô desenhando aqui tudo no cinza, tá? Tudo cinza, né? O branco tá para baixo. Depois, no final, quando eu terminar de ajeitar tudo, é que eu vou inverter todas as faces, tá bom? Mas vão desenhando, ver se as paredes estão tudo bonitinha, separadinha, ó. O piso. Por quê? Porque aqui na lateral, ó, ele tem que ser um piso diferente, que eu vou botar uma grama, uma coisa diferente. O banheiro é diferente, vão ter alturas diferentes, então é preciso que eu separe tudo. Eu terminei. Vou dar 10 minutos para vocês fazerem essa parte também, tá bom? 3h40. Eu acho que o nosso curso vai se estender mais um pouquinho para a gente terminar essa casa. Sem problemas, viu? Pode ficar à vontade.
CN Fortaleza, você conseguiu? Aqueles círculos que eu pedi para fazer, tanto grupos como componentes, era para ter pintado, mas se você não tiver, pois me explica onde é que você está. Para quem não está entendendo os grupos, o grupo é como se ele fosse uma películazinha. Imagina que tem uma membrana envolvendo esse desenho todo, né? No caso, são essas duas plantas. E aí eu entro na membrana. Entrei, perfurei, quebrei a membrana. Entrei dentro da membrana. Agora eu consigo ver tudo que tinha dentro da membrana, que é esse desenho e esse desenho. Aí eu vou, clico nesse desenho. Eu percebo que tem outra membrana. Aí eu entro dentro dessa outra membrana. E aí sim, eu consigo acessar os desenhos dessa outra membrana. O grupo é como se fosse isso, como se fossem membranas. E aí, o que é que eu fiz? Eu criei um grupo que envolvia todo esse desenho aqui, todos esses dois, e depois criei outra membrana só para esse, e outra membrana só para esse, uma membrana dentro da outra. Por quê? Porque se eu pego, vamos entrar aqui nesse grupo, e crio aqui, coloco ele em cima, ainda assim ele é diferente. Por quê? Porque eles não se misturam, nunca vão se misturar, porque eles estão envolvidos por essa membrana que evita que eles se misturem. Deu para entender? Ou ficou muito, ou eu dificultei mais ainda o entendimento? Por que a gente cria os grupos? Para que os desenhos não se misturem, fica todo mundo separadinho. E a diferença do grupo e do componente aqui. O componente, quando eu modifico qualquer um dos meus componentes, todos se modificam igualmente. E do grupo, não. Se eu fizer cópias do meu grupo, são desenhos distintos, são apenas cópias, entendeu? Todo mundo conseguiu chegar aqui. Deixa eu ver aqui no chat como é que o pessoal tá. Não, não é feito com componente. Isso que eu expliquei são os grupos. Como é que a gente faz? Consegue, né? Ver as duas membranas. Beleza, ótimo. Ó, agora eu posso criar uma membrana. Como eu disse, eu posso criar essas membranas como grupo ou como componente. Beleza? Para criar grupo, Para criar um grupo, eu crio o grupo aqui ou eu crio um componente. E aí, nesse desenho aqui, eu ainda não usei nenhum componente, tudo é grupo. Todas essas membranas são membranas de grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já conseguiu. CN Fortaleza, tenta compartilhar a tua tela comigo para eu ver como é que tá o teu projeto. Consegue compartilhar a tela? Se tiver ficado cinza, se não tiver ficado cinza, já tiver ficado branco, ótimo. Depende, o SketchUp não é que a gente desenha nele e ele vai ficar cinza ou ficar branco. Às vezes ele cria cinza, às vezes ele cria branco. Às vezes eu desenho aqui, vou desenhar um retângulo aqui, ele bota um retângulo branco misturado com cinza. Ele é meio louco. Por isso que eu digo, essa parte aqui da gente desenhar, trazer o SketchUp e desenhar aqui é a parte mais chata, porque ele não reconhece os retângulos bem direitinho, ele não vai reconhecer as faces bem direitinho, então é a gente que vai dominando ele. Se o teu projeto já tiver todo assim, todo branquinho, ótimo, tá mais certo que o meu. Ó, perceba que aqui eu não selecionei esse. Vou inverter também.
Ótimo. Entendeu? Mas compartilhar a tua tela para eu ver. Sua tela ainda está visível para que eu... Não sei como é que... Se a gente está apresentando, peraí. Parar de compartilhar a tela. Sim, agora eu não consigo ver tua tela. Não. Lawanda, tu tá aí? Eu tô conseguindo ver a Pois é, tela como é que eu dele. faço para clicar na tela dele? É só tu apertar no... Como é o nome? Assim que tu bota o mouse em cima da tela dele, tem Acho que tá aqui. um bichinho pra poder Pronto. fixar. Ah, tô vendo. Pronto. Aí tu não desenhou nada ainda, tá tudo verde. Faz os retângulos. Aperta o R de retângulo. Apertou o R de retângulo, aperta o R. Só o R, é. Não, aí tu vai desenhar ali dentro. Puxa lá do cantinho do terreno até o canto externo do terreno. É exatamente isso, mas lá dentro do terreno. Pronto, tá vendo? E assim tu vai desenhando. Dá um zoom aí pra eu ver. Dá um scroll pra frente. Ó, o que tá verde, essa parede do muro tá verde ainda, é porque não tem nada nela. Então tu tem que desenhar ela também. Essas do muro, é. Quando tu fizer uma, tu pode fazer só um pedaço, que às vezes ele reconhece o resto todo. Clica aí pra ver. Ó, faz um retângulozinho aí bem pequenininho dentro dessa parede, que às vezes ele reconhece o resto todo. Dá um zoom maior, em cima, tá? Pronto, clica. Vai, e aí tu vai criando, sabe? Desse jeito. E aí tu vai apagando essas linhas que ficam entre um e outro. Ó, lá tu criou dois retângulos, apaga a linha entre eles. E aí tu vai criando até ficar igual o meu. Tu vai, para apagar, tu precisa botar no botão, apertar o E de eraser, que é a borrachinha. Todos os comandos vão estar em inglês, o atalho deles. Então aperta a borrachinha de E, que ele vai apagar. Dá para duas pessoas compartilhar a tela ao mesmo tempo, né? Legal. Isso, pronto. Aí tu vai fazendo em todos até ficar igual o meu. Não sei se vocês estão vendo o meu. Se o de vocês estiver assim, ó, vocês vão selecionar tudo e vão inverter as faces para ficar branco. Deixa eu ver o C em Fortaleza. Tirou, né? Está apresentando para todos. Deixa eu ver aqui. Pronto. C vai demorar mesmo. Vai fazendo todos, ó. Presta atenção na minha tela. Um negócio que eu vou fazer para adiantar o trabalho de vocês, ó. Eu vou entrar aqui nesse grupo. O que é que tu fez? Tu criou um retângulo bem aqui, ó. Ui. E aí ele reconheceu logo o resto. Se tu tivesse feito um retângulo de extremo a extremo, vou apertar R de retângulo, lá do final até esse outro final aqui, ele já tinha reconhecido muita coisa. E aí tu só ia ter que dividir as faces. Às vezes ele não reconhece, a gente faz assim, apaga. Ó, por
agora ele separou a parede, ainda não separou 100%. E assim tu vai fazendo. Nesse caso daqui, desse projeto aqui, a gente não vai precisar disso aqui, porque é a planta de coberta. Tá? Mas eu não sei se as minhas... Tá? Essa aula está sendo gravada, Lawanda? Tá sim. Pronto. Então, para não atrapalhar as outras pessoas, eu vou dar continuidade e aí depois você recapitula, tá bom, CN? Todo mundo, se puder, por favor, tenta dizer aí para a Lawanda se terminou, se conseguiu finalizar essa maquete aqui, desse lado. Deu certo, gente? Bom, se ninguém disse nada, né, eu entendo que todo mundo conseguiu. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos levantar todas as nossas paredes e aí nosso projeto vai começar a ter uma cara de projeto mesmo. Eu entrei aqui, ó, vou sair. Entrei no primeiro grupo e entrei no segundo grupo, né? Eu vou levantar todas as paredes. Vou selecionar aqui a parede que eu quero, eu estou selecionando a parede do muro. E eu vou dar aqui um subir, puxo ela para cima, solto em qualquer altura e digito 2,80. Aqui no SketchUp também tem um detalhe. No AutoCAD a gente usa ponto, né, para dizer os números decimais. Então é 2,80 no AutoCAD. Aqui no SketchUp é 2,80. Beleza? E aí, eu já vou apagando essas linhas que eu não quero que... Porque a linha que tem aqui, que é a divisão do piso da minha garagem, ele subiu aqui para a parede. Eu não quero. Então, eu venho com o botãozinho da borrachinha e apago. Vou apagando, vou apagando. E aqui na casa, como é que vai ser essa casa? Agora, eu quero que todo mundo preste atenção. Esse primeiro cômodo aqui, ó, esse quadradão, esse vão grande... ele vai ser com o pé direito diferenciado desse outro retângulo aqui dos quartos. Tá bom? Ele vai ser um pé direito mais elevado. Então, ele vai ser de 4,5 metros. Aí, perceba, se eu for levantar essa parede aqui 4,5 metros, ele vai arrastar essa parede aqui que eu não quero, que não tem nada a ver, que é do outro retângulo. Então, eu venho bem aqui fechando, ó. Venho bem aqui, fechando. Então, eu vou lá dar 4,5 em todo mundo, puxo aqui em qualquer altura e digito 4,5. Também 4,5, nesse negocinho 4,5. Aqui, 4,5. E aqui. Beleza? Todo mundo de 4,5. Aí, eu vou fazendo logo, já eu dou um tempinho para vocês fazerem. Desse lado aqui, vai ser 2,80, igual ao do muro. 2,80. 2,80. 2,80. Com um quadradinho aqui sem eu levantar. Outra coisa interessante, gente, ó. Tá aqui, né? Eu levantei essa parede aqui de 2,80. Subi qualquer altura e digitei 2,80. Quando eu vier nessa daqui, basta dar 2 cliques, que ele vai levantar na mesma altura que a última que eu fiz. Se a última que eu fiz foi de 4 metros, quando eu der 2 cliques aqui, ele vai fazer de 4 metros. Ou seja, se eu levantar aqui 0,2, 20 centímetros, quando eu clicar aqui no chão, ele vai subir 20 centímetros. Se a gente vir aqui na trena, é a mesma coisa. Vou dar Ctrl Z, porque não é isso que eu quero fazer. Pronto. Ó, então, eu puxei tudo que era desse vão maior aqui a 4 metros, menos as minhas janelas e portas,
e nesse outro 2,80. Beleza? Todo mundo fazendo a mesma coisa, por favor, para ficar igual. Quando for 10 para as 4, eu vou terminar de explicar. Então, vocês têm 9 minutos para fazer isso, para puxar todas as paredes. Ok? Como assim ao contrário? Como é que a tua tá ao contrário? Se tiver azul, vamos ver aqui nesse outro lado que tá azul, ó. Se eu puxar qualquer face que seja, vou botar aqui, desenhar qualquer coisa. Se eu puxar qualquer face que seja aqui, digitar 2,80 no lado azul, aí beleza. Eu for lá pro branco e eu dei ele vai para baixo, ó. Porque no azul eu fui para cima, então ele entende que o azul vai para cima e o branco vai para baixo. Entendeu? Por isso que é importante a gente desenhar todo no branquinho, para dar tudo certo. Deu certo, CN. Me diz teu nome, que eu estou incomodada de te chamar de CN. Josué. Josué, pois compartilha tua tela para eu ver. É Josué ou é Josh? Pois compartilha tua tela, Josué. Ainda não tô vendo tua tela. Deixa eu ver aqui se tu já tá compartilhando. Pronto, tô vendo. Qual a altura do muro? 2,80. A altura do muro é 2,80. Do pé direito mais alto é 4,5. E do pé direito mais baixo também é 2,80, igual ao do muro, tá bom? Porque tá tudo azul, tá vendo, Josué? Tá vendo que tudo azul? Inverte as faces para branco. Clica no botão direito. Seleciona todo mundo e inverte as faces. Tu pode dar 3 cliques em qualquer face que dá certo. Dá 3 cliques. Dá 3 cliques. 1, 2, 3. Pronto, agora botão esquerdo, inverte as faces. Esquerdo, botão esquerdo. Clica no botão esquerdo do mouse e inverte as faces. Pronto. Aproxima aí do muro, porque tem umas do muro que ficaram azul. Aí essas que ficaram azul, tu inverte de novo, porque ela tem que ficar branquinha. Inverte essa face aí. Pronto. Investe essa daí também. Pronto. Aí vê que nas tuas paredes não tem face, tá tudo azul, tá tudo verde. É porque não tem face, não tem como tu puxar uma face que não existe. Então, cria uma face aí dentro da parede, cria um retângulo. Esse teu SketchUp é online, né?
que parece. Tenta puxar, ó, vê essa... Não sei se tu vai conseguir ver o meu. Tenta puxar essa parede aqui, ó. Essa parede aqui. Que lá no teu desenho já tá feita essa parede. Tenta puxar ela, só para eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Tu viu a minha parede? Essa aqui, ó, eu quero que tu puxe ela, porque no lado já tá feito. E aí depois tu acompanha o restante. A Lawanda vai disponibilizar a gravação aqui, aí tu consegue fazer passo a passo. Beleza? Vou continuar para não atrapalhar as outras pessoas, mas tu entendeu, né? Tudo tem que ficar branquinho e fazer, porque a tua face tá como se fosse assim. A tua face tá assim, ó, tá verde. Ou seja, não tem face aqui, tá? Entendeu? Quando tá verde, aí tu vem, faz um retângulo. E aí depois tu puxa 4,5. Já que tá, a maioria das pessoas estão, elas... E aqui, ó, onde tem janela, vai ter um peitoril de 1,10. Nela, que é só no lado na frente e aqui atrás, 1,10. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar qualquer uma dessas linhas aqui, ó. Tá vendo? Não, depois que eu puxei, eu vou selecionar essa linha aqui. Vou dar um Move, Ctrl, subo com ela pra cima, essa bolinha que eu peguei verde, ela tá subindo vermelhinho. Se vocês enxergarem, tem uma linha azul entre a bolinha vermelha e a bolinha verde. Vocês vão subir e digitar ou seja, significa move, fiz o copy, move, Ctrl, desce daqui para essa de 1 metro de distância. Vamos medir? T de trena, ó. Tá vendo que tá azulzinho? É porque ele tá bem retinho, como se fosse no eixo Y, na vertical. Tá bem retinho. Aí aqui eu venho, ó, dou um P e fecho a minha janela. Como é que eu sei que a janela é fechadinha? Eu encosto aqui, ó, nessa face da parede. Significa que eu vou esticar até essa facezinha da parede. E eu venho e apago essa linha, porque depois vai dificultar, se eu deixar ela aí, vai dificultar quando eu for pintar a parede. Venho e apago essas linhas, ó. Todo mundo entendeu? Giovana, Qual desenho? Qual desenho? A minha tela está aparecendo. Vocês estão vendo a minha tela? Gente, é só vir aqui em mim e clicar aqui, ó, tela, na minha tela, que agora tá só o rosto. Vou fazer de novo a janela para quem perdeu. Ó, a janela de vocês vai estar assim, só o buraco, né? Eu vou subir com a altura de 1,10. Subiu, eu já apago essas linhas aqui, ó, com um botãozinho de E, da borrachinha. Seleciono essa linha, só dá um clique nela, que ela fique selecionada. Aperto a letra e o botão de Ctrl, clico nesse ponto de referência e subo. Subi 1 metro. Vou dar e arrasto aqui em cima. Por que que eu faço isso? Só para eu dividir aqui essa face 1 metro. E apago aqui. Vou rodando e apagando essas linhas. Beleza? Aqui no banheiro não vai ter janela, porque vai ter aquele ventilação no teto. Ó, aí já tenho, a minha casa já tá quase feita, todas as minhas paredes.
Beleza? Aí essa porta aqui vai ser uma porta de 4 metros de altura. Então, eu venho aqui, seleciono esse botão, essa linha, Move, Ctrl e digito 4. E aí, lá em cima, ele fechou. Eu venho apagando. Aqui vai ter um painel de vidro, mas eu vou fazer como se fosse um batente aqui de 30 centímetros. Então, eu dou um push-pull e digito 0,30. E aí venho apagando. E aqui, eu quero que o meu painel de vidro, ele acabe exatamente onde a minha porta vai acabar. Se eu sei que aqui eu subi 30 e a porta acaba com 4, eu deduzo que vai subir 3,70, né? Eu posso vir aqui, dar um Move Ctrl em 3,70, mas se eu tiver com preguiça de calcular, eu venho bem aqui, faço uma linha reta, no mesmo sentido, ó, do cantinho para o outro, nessa face. Aí eu viro aqui, ó, e faço outra linha reta. Tá vendo que ela tá verde? É porque ela tá bem direitinho, tá? É como se fosse num planozinho certo. Não tá inclinada. Se ela tiver inclinada, ela deixa de ficar verde e fica preta. Entendeu? Significa também que ela tá na mesma face. Porque pode ser que você faça a linha assim, ó, sem você perceber. Ui. A linha assim, ó. Ou então que ela não encoste nem na face, que ela esteja mais aqui, ó, sei lá. Tá vendo? Ó, fui lá para baixo da égua, que é onde a gente não quer. Vou apagar aqui, vou deixar o certo, ó. Eu apago essa, que eu só fiz para ter referência, e puxo aqui. Beleza? E eu vou apagando. Eu queria que vocês já fossem fazendo essas janelas. Essas janelas e essas portas. Se alguém tiver com dificuldade, manda aí no chat que a gente já vai tentando responder.